Fala, meus queridos. Marco Oliveira, aqui do canal Marco Oliveira Business. Sempre um prazer falar com vocês. Hoje eu queria tratar de um assunto que muita gente tem dúvida. E pergunta, manda mensagem, esse tipo de coisa. Hoje em dia, falar sobre finanças está muito em voga e é muito válido, né? Tem muitos canais aí, ótimos canais, ótimas pessoas falando sobre finanças. Isso ajuda muito a população que eu enxergo que grande parcela da população está atolada em dívidas. Os que não estão atolados em dívida não saem do lugar, não sabem investir, não sabem onde colocar o seu dinheiro, que seja muito ou pouco. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria reforçar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir os vídeos, comentar, compartilhar, enfim, participar ativamente com a gente aqui no nosso canal. Mas a pergunta é o seguinte: ter CPF sujo é uma boa estratégia? Vou repetir. Ter o CPF sujo é uma boa estratégia? Num primeiro momento, você vai pensar, mas claro que não, vai tirar o teu poder de compra. Hoje em dia, o crédito vale muito mais do que o dinheiro. Você está correto. Só que nós temos que tratar de duas categorias de pessoas, de dois públicos. Eu vou chamar aqui, com todo respeito, o primeiro público de pessoas normais e o segundo público dos endividados, dos compulsivos. Esse é o segundo público. Em se tratando dos compulsivos e dos endividados, eu entendo que ter o CPF sujo é sim uma boa estratégia até que ele saia daquela situação ou até que ele se reeduque. A outra categoria, que são as pessoas normais, eu entendo que não é uma boa estratégia, está fora de cogitação ter o CPF sujo, porque se você é um investidor, um empresário, você vai precisar do teu nome limpo, né, do teu CPF forte, para você ter um CNPJ forte. Porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. Você vai precisar fazer negócios, você vai precisar fazer transações bancárias. Como que você vai conseguir se você tem um CPF sujo? Como que você vai fazer algum tipo de negócio com algum parceiro? Quando o parceiro for fazer uma simples consulta, ele vai ver que você está com o CPF sujo. Já vai te impedir de fazer negócio. Então, nessa categoria de pessoas normais, eu entendo que fora de cogitação. Tem que ter o CPF limpo, tem que ter o teu crédito em dia, mesmo que você não for usar, mas tem que ter. Agora eu vou falar sobre a outra categoria, que é o pessoal que não é normal, né? Vamos dizer assim, que são os endividados por algum motivo. Porque endividado não significa que a pessoa é compulsiva para comprar. Não. Às vezes, aqui no nosso escritório, chega gente todo dia endividado, que às vezes entrou numa dívida por um negócio ruim, entrou numa dívida por um negócio que ele achava que era bom, mas no final não deu certo. Por situações que a vida levou ele a se endividar, por questões pessoais, questões de família, a pessoa se tornou endividada, mas não era compulsivo. E me deparo com pessoas que são compulsivos, compradores compulsivos. Quanto de limite ele tiver no cartão, ele está comprando. Quantos cartões ele tiver, ele vai encher. Quantos crediários ele fizer nas lojas aí, ele vai atolar. Quanto até o último centavo do cheque especial ele vai usar. Esse é o comprador compulsivo. E outra coisa, compra o que não precisa. Às vezes compra e nem abre, ele deixa lá. Compra um livro, nunca abriu o livro. Compra algum utensílio, nunca abriu. Compra bobeira para ficar guardado lá. Isso é o compulsivo. Então, essa categoria de pessoas, os endividados e os compulsivos, eu entendo que sim,
ter CPF sujo é uma estratégia. Tem um autor que eu gosto bastante, esse autor se chama Ben Zruel. Ele é um autor, ele é estrangeiro, ele é nascido em Jerusalém, e ele está no Brasil desde 99. E ele tem uma ótima obra. Eu sinto não ter aqui para mostrar para vocês, porque até poucos dias eu estava lendo ela e eu presenteei um amigo com essa obra, um amigo que estava precisando dos conselhos que tinha no livro. Então eu presenteei esse meu amigo com essa obra. A obra chama Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Veja bem, não é eu vou te ensinar a ficar rico. A obra dele é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Ben Zruel. Sinto não ter a obra aqui para mostrar para vocês. Mas posso adquirir, fazer outro vídeo apresentando a obra para vocês em detalhes. Fica aqui o meu compromisso com vocês. Mas quem tiver a chance, adquire a obra. Ah, Marco, mas eu não estou endividado, eu não sou compulsivo. Não tem problema. Os conselhos, os ensinamentos e as dicas e os insights que tem nessa obra é coisa sublime, é fenomenal. É fenomenal. É uma obra que trata de finanças, mas de uma linguagem prática, cotidiana. Muito boa a obra, muito boa. Ben Zruel. E nessa obra ele chama esse negócio de ter o CPF sujo de blindagem do CPF. Blindagem. E faz sentido, porque a pessoa com CPF sujo não tem crédito, ele não vai conseguir comprar. Se ele não conseguir comprar, ele não vai se atolar mais em dívidas. Conclusão, o dinheiro que ele for ganhando, ele vai usar, óbvio, obedecido uma estratégia para quitar as dívidas. Tem toda uma estratégia de conseguir desconto, de triagem de dívidas, as dívidas que é mais importante, a que tem que pagar primeiro. Isso tem vídeo aqui no canal já falando sobre isso. Mas o CPF sujo, nessas condições da pessoa endividada, é uma ótima estratégia, até para forçar o banco a fazer um acordo com você, porque o banco vai consultar o teu CPF, vai consultar o teu score. E quando que o banco faz um bom acordo? Quando ele meio que desanima de receber de você. Imagine, você tem uma dívida no banco e não tem garantia real, nem fidejussória, não tem nada. É só a tua dívida com o banco. Vamos supor que é uma dívida de cheque especial. Não tem garantia. Seu nome já está sujo. O banco vai falar, eu vou fazer um acordo com esse sujeito, senão não vai receber nada. Ele vai consultar o teu nome, teu score vai estar lá embaixo, o teu CPF sujo, com outras dívidas, força o banco a fazer um acordo. Ao contrário, se o banco for consultar lá e a única restrição que tiver é da própria dívida dele, que ele está tentando receber, então o CPF o resto está limpo. Já vai ser um pouco mais complicado se conseguir fazer um acordo. Ou faz um acordo, mas um acordo não tão bom. Então, e outra coisa, se a pessoa já está endividada, a estratégia é não comprar mais coisas, é dar uma enxugada, é traçar uma estratégia, é fechar os ralos, como eu falo, fechar os ralos. Então, onde que eu consigo fechar o ralo? Onde que o dinheiro está indo embora? O que eu vou atacar primeiro, que eu vou pagar primeiro? Esquecer de comprar, esquecer. Ah, mas eu preciso comprar essa coisa, dá para passar sem? Espera mais um pouco, espera mais um pouco. Então, e outras, isso significa não comprar parcelado, mas também não comprar isso também não. Só comprar o que for preciso. Isso é o conceito do endividado. Para o compulsivo, a blindagem do CPF é uma garantia que ele não vai se atolar mais em dívidas. De repente, o compulsivo, ele até não está endividado. Porque às vezes ele ganha bem, mas essa compulsividade dele, além dele comprar coisas que ele não precisa, e vai só lotar a casa dele de tranqueira, ele vai estar jogando o dinheiro dele no ralo, o dinheiro que ele podia estar fazendo um investimento, ele podia estar comprando um terreno parcelado, ele podia estar fazendo uma reforma na casa, valorizando a casa, investindo nos estudos, investindo na sua preparação profissional. Então, essa blindagem do CPF para o compulsivo
é uma ótima estratégia também até ele se educar, até ele se conscientizar e se curar dessa compulsividade. Então, essa blindagem do CPF dele vai evitar que ele faça dívidas, ou ele faça novas dívidas, ou que ele compre coisas que não precisa. Para começar, para começo de conversa, a pessoa que é compulsivo já não pode ter nem cartão de crédito, nem cheque especial, nem nada. Se ele quiser se curar dessa situação, ele tem que se policiar nesse sentido. Primeira coisa que ele tem que fazer é quebrar os cartões de crédito, ir lá no banco, acabar com o cheque especial, acabar com tudo. É como se curar de um vício. De um vício. Uma pessoa que é dependente químico, quando ela se interna numa clínica, os primeiros dias, os primeiros meses é muito difícil. É muito difícil. Vai ter recaída e vai sofrer. É a mesma coisa a pessoa que é compulsivo para comprar. Ele vai ter que ter opinião, ele vai ter que ser forte, ele vai ter que vencer essa compulsividade. E essas ferramentas vão ajudar. Quais ferramentas, Marco? Ele tá com o CPF sujo, porque ele não vai ter crédito. Ele não ter um cartão de crédito, quebrar os cartões de crédito que ele tem. Ele não ter um cheque especial, ele ir lá no banco acabar com o cheque especial, se for preciso até fecha a conta por uns tempos, até ele se curar. Depois ele pode ir voltando aos poucos. Então, nesses dois casos, eu entendo que o CPF sujo, nas palavras do Benzuruel, a blindagem do CPF, vai te ajudar a sair das duas situações, sair das dívidas e sair dessa compulsividade. Já para as pessoas normais, os investidores, os empresários, ter o CPF limpo é primordial, é básico, é de suma importância. Até como forma de fortalecer o CNPJ que ele tem, ou se ele não tem CNPJ, fortalecer as relações entre ele e os parceiros, os investidores, as pessoas que negociam com ele. É isso que eu queria falar com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Um forte abraço, fiquem com Deus.